Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa Na Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Quem não gostaria de achar a verdadeira aventura? Mas quão poucos são os que a buscam onde ela está, no Salvador Jesus Cristo. Quando entendemos Jesus, quando cremos nele, quando a ele nos entregamos, deveras nos raia feliz manhã. Quando entenderes, meu Jesus, quando aceitares sua mão, sentir tuas de imenso bem, conhecendo-o também, conhecendo conosco tu o vais amar, feliz manhã de sobrevém, conhecendo-o também. Velhas, porém, que o pranto amor fazas de fruir nos anos teus, temor no vale te não vem, conhecendo-o também, conhecendo conosco tu o vais amar, feliz manhã te sobrevém, conhecendo-o também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Satisfeito estou com Cristo, quanto já não fez por mim. Eu na cruz por mim o visto, para libertar-me assim. Satisfeito estou com Cristo, a pergunta
Convosco agora Roberto Rabelo com a sua palestra, hoje intitulada Nosso Maravilhoso Modelo. Que espécie de vida agrada ao céu? Como deve o homem conduzir-se para ter a aprovação divina e alcançar parte na bem-aventurança eterna? Em meio ao confuso panorama das ideias humanas quanto à vida perfeita, muitas grandes almas anelaram conhecer o padrão da vida que agrada a Deus. Esperaremos, disse Platão, por alguém, seja ele Deus ou homem inspirado, para nos instruir quanto aos nossos deveres e remover a escuridão dos nossos olhos. E o salmista Davi orou: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Esse anelo humano foi satisfeito. Deus nos deu o modelo da vida perfeita. Deu não propriamente em palavras, não num mero código de ética, se bem que o tenha feito pelas Escrituras. Deu de modo especial numa vida, a vida que Jesus viveu entre os homens. A respeito do Senhor Jesus Cristo, lemos que ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Jesus foi o único homem que não cometeu pecado, o único que viveu vida perfeita, que atingiu o ideal divino para o homem. Por isso ele próprio se chama nosso exemplo. Eu vos dei o exemplo, disse ele, para que como eu vos fiz, façais vós também. São João 13, versículo 15. Cristo, escreveu São Pedro, sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 São Pedro 2, 21. Consideremos a maravilha que foi a vida de Cristo. No perfeito caráter de Jesus sobressaía o seu amor. Ele amava todos os homens e em todos via valor e possibilidades. Porque amava os homens, Jesus não se detinha em seus defeitos, não procurava condenar. Tudo fazia para erguer, para recuperar o que o pecado arruinou. Disse ele, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. São João 3,17. O amor de Jesus para com o homem foi revelado de modo supremo no sacrifício da cruz. Ao aproximar-se a hora da grande prova, a Escritura diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A nova versão inglesa assim reza: ele sempre amou os seus que estavam no mundo, e agora estava para mostrar a plena extensão do seu amor. Isso o Senhor fez dando a vida pelos pecadores. São dele mesmo as palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. São João 15, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo demonstrou perfeita obediência à vontade de Deus. Não procuro a minha própria vontade, declarou ele, sim a daquele que me enviou. A vontade de Jesus e a do Pai estavam identificadas ao ponto de ele poder dizer: eu e o Pai somos um. São João 10, versículo 30. A submissão à vontade do Pai era vista na sua obediência aos mandamentos de Deus, expressa nas palavras: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. São João 15, versículo 10. Isso estava em harmonia com a declaração por ele feita: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5,17. Não foi a missão de Jesus abolir os preceitos do Decálogo, e sim vivê-los. O apóstolo São Paulo escreveu que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos 7,12. A lei de Deus é o padrão escrito da vida perfeita. Vivendo segundo os 10 mandamentos, Jesus demonstrou como é a vida segundo o ideal do céu para o homem. O Senhor Jesus Cristo amava a lei. O salmista Davi põe na boca do encarnado Filho de Deus as palavras: agrada-me ou deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. E por que isso? O final do versículo responde: dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, 7 e 8, comparado com Hebreus 10, versículos 5 a 9. O Santo Decálogo estava no coração de Jesus. Fazer o que a lei requer era-lhe coisa espontânea e agradável. Quão estranho é que professos cristãos hoje se mostrem hostis à lei de Deus. Jesus, nosso santo exemplo, amava a lei, deleitava-se em lhe obedecer. E os que ele salvou, pela fé nele posta, devem amá-la também, pois a tais dá o Senhor a graça de como ele terem a lei no coração. Lemos: esta é a aliança, a nova aliança ratificada com o seu sangue, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Hebreus 10:16. Outra faceta do perfeito caráter de Cristo era a sua humildade. O Senhor Jesus Cristo não era pomposo, não se portava como sendo importante, não se impunha, não procurava passar à frente de outros. A humildade de Jesus demonstrou-se no lava-pés por ocasião da festa da Páscoa. Segundo o costume, numa festa como aquela, um servo devia lavar os pés aos hóspedes. Como não houvesse servo presente, cabia aos discípulos fazê-lo. Estavam esses, porém, preocupados quanto a qual deles era o maior. Cada um dos 12 resolveu não desempenhar a parte de servo. Para surpresa de todos, Jesus cingiu-se com uma toalha e, deitando água numa bacia, lavou-lhes os pés, enxugando-os com a toalha. Sobre esse ato de humildade teve ele o comentário: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. São João 13, 14 e 15. O espírito de perdão era outro notável aspecto do caráter de Cristo. Perdoar com Jesus era uma atitude permanente. Ele não guardava ressentimentos, perdoava e esquecia as ofensas. Quando os samaritanos lhe recusaram pousada e os discípulos perguntaram se poderiam mandar descer fogo do céu para os consumir, Jesus, voltando-se, os repreendeu. A vingança era coisa estranha ao seu coração. Perdoar era a sua natureza. No tempo de Cristo, o povo aparentemente julgava que perdoar uma pessoa 3 vezes era o suficiente. Procurando ir além disso e mostrar-se especialmente magnânimo, São Pedro lhe perguntou: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ao que Jesus respondeu, expressando o que ele próprio fazia: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. São Mateus 18, 21 e 22. Outro maravilhoso aspecto da vida que Cristo viveu foi o seu espírito de serviço. O Filho do Homem, disse ele, não veio para ser servido, mas para servir. Todo o tempo da sua vida, todas as suas energias eram dedicados ao serviço por outros. A sua constante preocupação era tornar outros felizes. Os seus ensinos traziam bálsamo para o espírito. A ele se referia o profeta ao escrever: o Senhor me deu a língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, versículo 4. E as suas curas eram um bálsamo para o corpo. O Senhor Jesus Cristo nunca operou um milagre em benefício próprio, mas tão só no interesse de outros. A mais elevada e santa alegria achou-a ele em servir, em suprir as necessidades do homem. Certa vez ele disse aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é prover as necessidades de suas criaturas, servi-las. Nessa obra Jesus encontrava prazer. Ela era como que o seu alimento. Incidentemente, servir é a lei da vida, e é em servir que também nós alcançamos a maior alegria e a mais elevada educação. É em fazer outros felizes que achamos nós mesmos a felicidade. A beleza moral de Jesus levou o autor sagrado a chamar-lhe, em linguagem poética, o primeiro entre 10.000, e aquele que é totalmente desejável. Cantares 5, 10 e 16. Tradicionalmente tem ele sido comparado à rosa de Saron, linda flor da Palestina. A perfeição da vida que Jesus viveu é proclamada por pensadores não cristãos e até por incrédulos. John Stuart Mill, filósofo e autor inglês, escreveu: é Cristo que o cristianismo tem apresentado aos crentes como padrão da perfeição para a humanidade. E acrescenta: não se pode dizer que a religião fez má escolha edificando sobre este homem como representante e guia ideal da humanidade. E nem ainda agora seria fácil, mesmo para um incrédulo, achar melhor trasladação da regra da virtude, do abstrato para o concreto, do que esforçar-se por viver de tal maneira que Cristo nos aprove a vida. Levar o homem a imitar a vida que Jesus viveu é o elevado alvo do Evangelho. Aos cristãos da Galácia, São Paulo escreveu: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4:19. Notemos: Cristo formado em vós, a vida de Cristo reproduzida em nós.
Com muito acerto, Tomás A. Kempis afirmou no seu Imitação de Cristo: pois quem quer que deseje entender claramente as palavras de Cristo, deve estudar para conformar a vida à vida dele. A verdadeira religião é a imitação de Cristo. Os que seguem a Cristo negar-se-ão a si mesmos, tomarão a cruz e andarão nas suas pegadas. Seguir a Cristo significa obediência a todos os seus mandamentos. De nenhum soldado pode-se dizer que segue seu comandante, a não ser que obedeça a ordens. Como podemos nós, homens, viver como Jesus viveu? Pessoas há que dizem ser isto impossível. O Senhor Jesus Cristo, afirmam elas, era o Filho de Deus e podia usar poder divino. Ele enfrentou o mal de uma posição vantajosa. Efetivamente, o Salvador era divino. Ele era Deus conosco. Mas sendo assumido a natureza humana, era também um homem como nós. Por isso mesmo, diz a Escritura, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante aos homens, Hebreus 2,17. E na luta contra o mal, Jesus não empregou o seu poder divino. Ele enfrentou a tentação como homem e pôs a sua confiança no Pai. Disse ele: eu nada posso fazer de mim mesmo. Não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. São João 5:30. A vitória por ele alcançada, a vida perfeita que viveu na terra, foram o fruto da ligação do homem Cristo Jesus com Deus Pai. Jesus não teve poder algum ao seu alcance que nós homens não possamos ter. Houvesse ele tido, e não seria nosso exemplo. No esforço para tornar-nos imitadores de Cristo, devemos nos demorar na contemplação de sua vida. Certo fabricante de tapetes entretecia lindos quadros nos tapetes que produzia. Alguém perguntou-lhe como conseguia isso. A resposta foi: conservo-me atrás do tear com o material ao meu lado e tendo diante de mim a figura a ser copiada. Olhando sempre ao modelo e trabalhando cuidadosamente, ele reproduzia no tecido a fiel imagem do modelo. É contemplando sempre a Jesus, pelo estudo do seu livro, pela oração, pela meditação nele, que vemos reproduzir-se em nós a imagem do seu perfeito caráter. Mas como se deu com o próprio Senhor Jesus, o segredo da vida perfeita é principalmente a ligação do humano com o divino. Para sermos como nosso santo exemplo, devemos estar ligados a ele. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. São João 15, versículo 5. O Salvador ilustra a nossa dependência dele com a dos ramos da videira em relação ao tronco, e então conclui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. São João 15, versículo 4. Rádio ouvinte, contempla sempre a beleza moral de nosso maravilhoso modelo. Recebe a Jesus pela fé no teu coração e verás reproduzir-se em ti a imagem do seu perfeito caráter. Verás desabrochar na alma, com sua beleza e fragrância, a divina rosa de Saron. Rosa de Saron, abre em meu coração, dá-lhe a santidade a ti peculiar, para que onde eu for recendar amor pode exalar. Rosa, rosa de Saron, rosa de Saron, abre radiante amor em nosso coração. Rosa de Saron, vive sempre assim, tua glória em pé
toda a terra e mar. É quem tudo reine soberana, enfim, e os povos curvem-se para te adorar. Rosa, rosa de Saron, de Saron, rosa de Saron, abre radiante amor em nosso coração. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.